O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Já estamos de volta com o Jornal da Cidade, aqui na bancada, né? Voltando de viagem, o Mário Flávio. Bom dia para você, Mário. Bem-vindo de volta. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, né? Você, para todo mundo que está acompanhando o jornal, pois é, né? Viagem é bom, né? Mas tá em casa não tem coisa melhor, não. Depois que você tá... Depois de 3 dias, assim, mais ou menos, você fica naquela agonia para voltar. Pois a volta é pior, né? É, rapaz. Ontem a gente saiu de 10h30 da manhã, chegou em casa 10h30 da noite. É 12 horas, né? De avião, dentro de carro, essa coisa toda. Se... Eu escutava há pouco no jornal uma entrevista aí com uma pessoa sobre o aeroporto, né? De Caruaru. A secretária... Deixa eu ver aqui, a secretária de executiva de transportes da CEINFRA, a Conceição Lafayette, esteve com a gente. Se esse aeroporto daqui tivesse o voo direto para São Paulo, né, a gente não precisava ter um desgaste tão grande, né? Você sai daqui e já ia direto. E uma coisa que chamou a atenção, ontem lá a gente via lá um voo de São Paulo Petrolina. Então a gente está atrasado nesse sentido aí, a gente espera que o novo governo aí olhe um pouco mais para esse aeroporto de Caruaru e a gente possa ter, apesar dos investimentos que foram feitos, né? A secretária falou mais de 25 milhões aí, mas ainda a gente não consegue ter um voo aqui para aviões de grande porte. Pois é, ela falou que a previsão é de janeiro a fevereiro do ano que vem, né? Vamos aguardar e cobrar também, a entrega para você ter uma ideia, só nesse fim de semana de gente aqui de Caruaru e do Agreste que foi para São Paulo, só uma agência de turismo que eu conversei, foram mais de 150 ingressos vendidos para o Grande Prêmio, né, de Interlagos, de Fórmula 1. Só isso. Dos meninos que foram de Caruaru para jogar esse campeonato que estava lá, só de uma escolinha foram 6, né, de outra foram 3, de outra foram 5. Então você bota aí pelo menos, no mínimo 20 pessoas que viajaram, né? Estou colocando por baixo, que foi mais. Só de Caruaru. Então você teria aí, eu acredito que se for olhar as pessoas que vão de outras cidades daqui, né, para resolver coisas em São Paulo, no Rio e tal, eu acho que essa demanda tem sim, para ter um voo diário de Caruaru, São Paulo, Caruaru, né? Muito bem, já que você falou no novo governo, né, do estado, a governadora eleita Raquel Lira promoveu uma reunião, né, com deputados estaduais e ela pede apoio, né, para ajudar nessa gestão, nessa próxima gestão dela. Isso mesmo, Rodrigo. Ela ontem reuniu os deputados atuais, né, e os deputados também, os futuros deputados, e o que eu apurei que Raquel falou, né, sobre a necessidade que terá de enviar uma mensagem para a Assembleia, ainda nessa legislatura, né, ela envia essa mensagem que ela vai propor a reforma administrativa, né? O que é que ela vai pensar de novo governo, o organograma do novo governo, adequação do orçamento ao programa de governo, proposta de campanha, etc. Mais ou menos o que é isso. Mas essa mensagem que ela precisa enviar ainda esse ano é para que ela já possa, né, começar a gestão com os novos secretários, né, e com as novas secretarias. Por exemplo, ela pode mudar algumas pastas, ela pode criar outras, ela pode extinguir algumas secretarias. Então ela já manda nessa legislatura, os deputados aprovam e já começa em janeiro aí com o novo organograma, porque o governo de mudança, muitas pessoas vão sair e outras vão entrar. A transição ela vai servir mais ou menos para ter acesso os números do governo, né? Mas aí ela vai montar mais ou menos o organograma das secretarias, mais ou menos nisso. Então Raquel já tem as conversas adiantadas aí com quem serão os secretários dela, né? E as secretárias também. E aí ela vai montar essa base para enviar esse projeto à Assembleia, e aí esse projeto é aprovado e ela já começa o 1º de janeiro, já com os primeiros atos dela enquanto governadora, que vai ser a nomeação aí, né, desse pessoal, e também acredito que o primeiro projeto que ela vai enviar à Assembleia é a adequação do salário mínimo, que sempre acontece isso, né, porque tem algumas pessoas que ganham no governo do estado, poucas na verdade, no salário mínimo, mas aí tem que ter essa adequação e ela deve enviar isso. Depois ela começa a tratar da gestão em si, vai ter conhecimento dos números, vai ter conhecimento de como está o estado, literalmente falando, vai começar a agir, mas de início foi isso que teve ontem nessa reunião.
Esse estreitamento de relações são importantes, né, para garantir uma boa gestão, né, nesse governo que assume agora em 2023. Eu estou dizendo que Raquel não quer cometer o mesmo erro que ela cometeu no começo da gestão dela de prefeita em Caruaru. Ela teve 2 anos de muita dificuldade de relacionamento com a Câmara Municipal. Tanto é que os projetos, vários foram rejeitados aí na Câmara, inclusive do empréstimo do Finisa. Depois, no outro ano, foi que ela conseguiu que esse empréstimo fosse efetivado. Então, ela vai ter que encontrar um interlocutor aí com a Assembleia. Deve ser o Eduardo, né? Ou o Rubem Júnior, um dos dois. E também o Daniel Coelho deve ser o intermediário com a bancada federal. Ele foi deputado federal em várias legislaturas e conhece muito bem como funciona isso. Priscila Krause também pode ajudar nesse meio campo aí, já que ela é deputada de 3 mandatos, foi vereadora também, então sabe como funciona o legislativo. Então, mais ou menos, isso que você falou é importante de começar essa relação. Muito positiva, né? Todo mundo fazendo foto, todo mundo fazendo vídeo. Começo de governo é tudo fecha, né? Vamos saber quando é que vai realmente se ter uma posição. Ontem o PL, por exemplo, reuniu a bancada bolsonarista, digamos assim, na Assembleia. 7 deputados que vão fazer parte, né? Os 5 do PL mais 2 que votaram em Bolsonaro. Então eles pelo menos o Alberto Feitosa já disse que vai ter uma posição de independência em relação ao governo, mas deve aprovar tudo aí que o governo precisar. Vamos agora para o âmbito nacional, porque o clima é de tensão, né, Mário, entre o judiciário, porque o Alexandre de Moraes pediu o afastamento de um ministro. Que ministro é esse? O ministro da Defesa, né, Rodrigo? O problema na verdade, é um pedido de um deputado do PT. E aí ele acatou e enviou esse pedido para a PGR, e aí quem vai fazer a análise do pedido é o ministro que foi indicado por Bolsonaro, né? Então dificilmente esse projeto vai passar. Agora eu volto a dizer, nada justifica as agressões que os ministros sofreram aí, verbais, né, de pessoas insatisfeitas, né, com a atuação deles no resultado das urnas. Essas pessoas que estavam reclamando dos Estados Unidos não estão reclamando lá, questão de quem venceu a eleição, mas do que eles alegam de ser partidarizado, né, pelo STF. Então foi agredido verbalmente o Alexandre de Moraes, também o ex-presidente Michel Temer, né, o Barroso, inclusive soltou uma frase péssima, né, aquela história perdeu o mané. Enfim, não cabe, né? Não cabe, tá se trocando com qualquer que está passando no meio da rua, que vai fazer um xingamento a você está se rebatendo. Então eu disse isso, né? Independente das agressões desse povo maluco que está aí parando gente no meio da rua e está esculhambando, né? Você tem que ter postura de ministro, né? Eu repito, na véspera da eleição o Barroso botou uma música, aí já vai indo embora, né? Com relação a Bolsonaro. Eu acho que os ministros precisam rever os papéis deles. Como é que você tem uma eleição tensa desse jeito, com ataques ao STF, e 4 ministros vão participar de uma palestra em Nova York, politizando o tempo todo a discussão. Então acho que eles deveriam ter evitado isso, para aumentar essa tensão. E presta atenção, piorar ainda, ele aceita esse pedido e pede o afastamento do ministro da Defesa. Quem decide se afasta o ministro ou coloca ministro é o presidente. Isso é interferência nos poderes. A mesma coisa de chegar aqui um juiz e mandar o prefeito Rodrigo Pinheiro afastar um secretário, de chegar um desembargador e mandar o governador Paulo Câmara afastar um secretário porque ele não está gostando da atuação dele. Isso é interferência nos poderes. Isso é muito ruim para a democracia. Repito, não justifica as agressões verbais que as pessoas estão fazendo, mas os ministros, eles teimam em querer ficar acima da lei, né? Na minha opinião, faltam 30 e poucos dias para o governo acabar, então deveria ter evitado esse tipo de coisa. Vai aumentar a tensão. O general Vilas Boas já emitiu uma nota duríssima anteontem, né, com críticas aí ao judiciário e à mídia brasileira, e vai aumentando essa tensão entre militares e o judiciário. Na minha opinião, poderiam ter evitado isso, porque se tensionam de lado com militantes que são extremistas, o STF também falta, na minha opinião, um pouquinho de postura dessa galera aí, que fica agindo, soltando piada, respondendo militante e por aí vai. Tá certo, Mário. No Manhã Cidade tem mais análise da política, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, e às 11 horas, né, hoje eu faço o programa aqui, eu vou entrevistar o deputado Tony e já falar dessa reunião que teve aí com a governadora eleita, do futuro dele também, se ele vai fazer parte desse novo governo, já que postou uma foto ao lado de Raquel.
Bacana, então. E amanhã você volta aqui no Jornal da Cidade, claro, trazendo as principais notícias e os bastidores da política. Isso mesmo, Rodrigo, se Deus quiser. 7 horas e 57 minutos. Antes de encerrar, claro, a gente vai falar de futebol.